Quem não me conhece, meu nome é Lara, eu sou cientista política, sou mestre e doutora em ciência política e sou pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV de São Paulo, o CEPESP. Aqui vocês têm meu e-mail, meus contatos, sintam-se à vontade para entrar em contato e acho que quase todos vocês devem, ou pelo menos os que são alunos do curso, devem ter vindo na primeira aula e retirado a apostila, então vocês têm um caminho para acompanhar sobre o que eu vou falar. Mas não se prendam na apostila, a ideia é a gente tentar ter uma conversa mesmo mais tranquila. Vou pedir também desculpas pela falta de jeito da professora, não estou acostumada a dar aula para uma câmera e uma sala vazia, então ainda fico um pouco sem saber como me comportar. Vamos lá. A aula de hoje é sobre formas e regimes de governo. E a gente podia começar falando sobre regime, né? O que é o regime político de um país? Geralmente a gente fala que um país ele pode adotar dois tipos de regimes políticos. Ele pode ser uma república ou uma monarquia. Na perspectiva democrática, né? Então, na perspectiva democrática, eu posso ter uma república democrática ou uma monarquia constitucional. E aqui a gente está pensando sobre sistemas e regimes políticos e formas de governo num contexto de democracia e não num contexto autoritário, ditatorial. Se eu estivesse falando e a forma de governo, se a gente vive numa república ou numa monarquia, isso não diz nada para a gente se a gente vive numa democracia ou numa ditadura. Eu tenho repúblicas que são repúblicas autoritárias e monarquias que são monarquias constitucionais e democráticas. Um exemplo fácil que vem na cabeça de todo mundo. A Inglaterra. A Inglaterra é uma monarquia e é uma democracia. Ninguém acha que a Inglaterra não é uma democracia. Um exemplo de uma república que não seja democrática. A gente tem a China, onde só tem um único partido. A gente tem a Rússia. A gente tem, por exemplo, a Venezuela, que está caminhando para ser cada vez menos uma democracia, embora ainda exista alguma dúvida sobre isso. Mas a gente também tem Cuba. Existem regimes autoritários de direita e de esquerda. Então a gente não está falando aqui sobre ideologia, mas sim sobre liberdade de se manifestar contra o regime político, competição eleitoral, liberdade de reunião, seja para quem apoia ou critica quem está no governo, e a possibilidade de se manifestar livremente. Esses são os principais preceitos da democracia, né? É a liberdade, seja a liberdade de imprensa, de noticiar fatos contrários à vontade do governo, a nossa liberdade individual de se manifestar publicamente contrário ao governo, seja indo à rua, seja batendo panela na janela de casa, seja postando na internet, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no WhatsApp ou qualquer que seja a rede social que vocês usam, críticas ao governo de plantão, a liberdade de se reunir e formar um grupo político, a liberdade de concorrer em eleições legítimas e poder vencer de forma limpa o grupo que está no poder. É importante falar isso porque eleição é uma peça fundamental para a manutenção da democracia. Por que eu não vou para a guerra? Porque eu sei que, no caso do Brasil, de 4 em 4 anos tem eleição. E quem está na oposição sabe que tem a chance de ganhar pela eleição
o direito de governar o país e retirar do poder o grupo que está governando. Se eu não confio nas eleições, ou se eu não tenho essa possibilidade, se só tem um grupo político que tem permissão para concorrer nas eleições, a única alternativa que eu tenho para tirar o grupo que está no poder é partindo para a violência. Então, as eleições são parte fundamental e importante de qualquer democracia. Não existe democracia sem eleição, mas eleição sozinha não garante democracia. Então, a gente tem uma forma que é dada pelo regime e a gente tem o sistema de governo, que na ciência política a gente trabalha com duas grandes famílias, um sistema parlamentarista ou um sistema presidencialista. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a escolha política da organização e da relação do poder. Posso dizer para vocês que é bem estranho dar aula sem ninguém aí na sala. A gente ainda vai precisar achar um bom método para isso. Eu não sei se vocês conseguem enxergar bem o PowerPoint que eu estou utilizando aqui. A gente está colocando o PowerPoint em alguns momentos, intercalando com a sua imagem, Lara, e também alguns dos alunos têm a apostila na versão impressa, dos que estão inscritos, né? Os que estão ouvindo, que estão acessando e não estão inscritos no curso, portanto não têm a apostila, podem enviar o e-mail aqui no comentário que eu já encaminho o PDF da apostila imediatamente, tá bom? Bom, para quem está com a apostila, vocês vão ver que está um pouquinho diferente que eu estou trabalhando aqui na aula de hoje. O Éder já sabe, eu sou o terror dele porque eu nunca termino a aula na hora. Hoje vocês felizmente não vão sofrer com isso. E eu sempre mudo a apostila de uma aula para outra e toda vez eu chego aqui com um PowerPoint diferente do que eu usei na aula anterior. Mas acho que a cada aula a gente aperfeiçoa um pouquinho, atualiza algumas informações. Então vamos lá. Se vocês estiverem vendo o PowerPoint, vocês estão vendo aqui que a gente tem duas famílias de sistemas de governo, o parlamentarismo e o presidencialismo. E eu destaquei as principais diferenças desses dois sistemas. A primeira delas é que num regime parlamentarista eu tenho necessariamente uma separação entre chefe de governo e chefe de Estado, enquanto no regime presidencialista o presidente ocupa esses dois papéis. Então vamos tentar trazer isso para a nossa realidade. Quando um chefe de governo ou um chefe de Estado vai em uma missão diplomática para outro país, então no nosso caso, se o presidente do Brasil viajar em missão diplomática para outro país, quem tem o papel de recebê-lo e de fazer todo o trâmite diplomático é o chefe de Estado. No caso da Inglaterra, o chefe de Estado é a rainha, é o monarca que lidera a Casa Real. Então, atualmente é a Rainha Elizabeth e quando ela abdicar do trono ou vier a falecer, quem vai ser o chefe da Casa Real vai passar a ser o filho mais velho dela, hoje Príncipe Charles. E na ausência dele, o filho mais velho dele, que é o Príncipe... Não é o Harry é o mais novo, o Príncipe William. E na ausência do Príncipe William é o filho mais velho do Príncipe William. E esse posto é passado de maneira hereditária. Não existe uma eleição para decidir quem ocupa esse cargo. Por quê? Porque a Inglaterra é uma monarquia constitucional. Já se o nosso presidente for até a Alemanha, que é uma república parlamentarista, quem vai recebê-lo? É o presidente da República Federativa da Alemanha. Eu nem sei se é a República Federativa da Alemanha, é que a Alemanha também é uma federação. Mas é o presidente da Alemanha, que no caso da Alemanha, por ser um país parlamentarista, tem um presidente eleito de maneira indireta pelo parlamento.
Ou seja, a população não vota para escolher o presidente. São os membros do parlamento que escolhem, que indicam quem vai ser a pessoa que vai ocupar esse posto de presidente, de chefe de Estado. O que a Alemanha e a Inglaterra têm em comum nessa figura do chefe de Estado? É que ela é uma figura de honraria, uma figura desprovida de poder político efetivo. Toda aula aqui eu sempre faço a mesma piada, que já está velha, mas é bastante útil. Acho que todos vocês que estão nos assistindo têm idade para lembrar da Copa do Mundo de 2014 que aconteceu no Brasil. E tem idade para se lembrar daquele fatídico jogo que aconteceu em Belo Horizonte quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Quem se lembra disso vai se lembrar de ter visto muitas vezes o close da TV na Angela Merkel, na chanceler, na primeira-ministra da Alemanha, que estava no estádio ao lado da então presidente Dilma Rousseff, acompanhando a Copa do Mundo. O que ninguém vai se lembrar de ver é a foto do presidente da Alemanha, que é o chefe de Estado e que também estava no estádio. E que é uma figura que ocupa um cargo que é tão somente simbólico que o nome da Angela Merkel, provavelmente muitos de vocês que estão em casa assistindo a gente já ouviram falar ou já conheciam. Não é um nome que vocês nunca escutaram. Mas o presidente da Alemanha, eu confesso que nem eu, que dou sempre essa aula e faço a mesma piada, consigo gravar. Porque ele é uma pessoa que não tem poder político efetivo. É um papel simbólico que ele desempenha. Qual é a diferença da rainha da Inglaterra? É que o presidente alemão tem um mandato por tempo pré-definido. A rainha da Inglaterra não, o cargo dela é vitalício. Mas qual é o poder político que a rainha da Inglaterra tem? Nenhum. Ela ocupa simplesmente um papel cerimonial. Não sei se vocês sabem, mas a família real inglesa não vota e é proibida de se manifestar publicamente sobre política, porque eles não podem ter preferências políticas ou partidárias, porque eles são os chefes de Estado e eles estão ali para servir ou como parte do Estado, independente de quem quer que seja o governo. Então eles não se manifestam publicamente sobre preferências políticas. Já no presidencialismo, que é o caso, por exemplo, do Brasil, ou da Argentina, ou dos Estados Unidos, a gente tem uma única pessoa que desempenha esses dois papéis, que é o presidente da República. Outra coisa, não existe monarquia presidencialista, só existe república presidencialista. Da mesma, né? Então, uma república ela pode ser presidencialista ou parlamentarista. Já uma monarquia constitucional, ela vai ser sempre um regime parlamentarista. Bom, vamos então para a segunda... Desculpa, Éder, pode fazer a sua pergunta. Uma pergunta da Lúcia, que está acompanhando aqui a nossa live, Lara. A pergunta dela é quem, no caso do parlamentarismo, imagino que seja esse o contexto da pergunta dela. Quem elege ou forma o parlamento? Que tá. Já que é você vai chegar lá, né? Gente já vai chegar lá, inclusive... Deixa eu arrumar aqui o microfone, gente, desculpa, porque ele escapuliu da minha blusa. Inclusive, era o próximo ponto que eu ia passar. No parlamentarismo, o chefe do executivo, o chefe de governo, ele é eleito de maneira indireta. Ele é indicado pela maioria parlamentar. Ou seja, nós, cidadãos, votamos os membros do parlamento, os nossos representantes. No Brasil, seria como nós votamos para deputados federais e senadores. E os membros do parlamento formam uma maioria que significa ter a metade mais um das cadeiras, e essa maioria indica quem vai ser o chefe do governo.
o chefe do Poder Executivo, que pode receber vários nomes. Primeiro-ministro ou chanceler são os termos mais usados de maneira mais recorrente pelos países para se referir a esse chefe de governo num contexto parlamentarista. Já no regime presidencialista, o presidente é eleito pelo voto direto. Nós, eleitores, vamos nas urnas e votamos em um candidato a presidente. É assim que funciona em todas as repúblicas parlamentaristas. Você escolhe, você já sabe que se o partido A ganhar, esse é o candidato a presidente dele. Se o partido B ganhar, esse é o candidato a presidente. Num contexto parlamentarista, a gente vota nos membros do parlamento e o chefe de governo vai depender de qual partido sozinho vai eleger a metade mais uma das cadeiras do parlamento ou qual partido vai liderar a formação de uma coalizão de partidos que juntos vão garantir essa maioria parlamentar e vão indicar o chefe do governo. Você complementou aqui, ela está falando, então não há voto público para eleger o parlamento? Não é bem isso, né? Não é bem isso. Tem voto público, sim. Os eleitores vão na urna e votam nos membros do parlamento, mas não votam em quem vai governar, quem vai chefiar o executivo. Porque o chefe do executivo, como eu disse, pode ser chamado de chanceler ou de primeiro-ministro, ele é indicado por essa maioria parlamentar. É por isso que a gente diz que o chefe do executivo, ele é escolhido de uma maneira indireta. Porque o eleitor vota nos membros do parlamento e os membros do parlamento indicam o chefe de governo. E no presidencialismo, o chefe do executivo é eleito de maneira direta, porque o eleitor já vota diretamente no chefe do executivo. Um exemplo para ficar bem claro isso. No Brasil, a gente pode votar para presidente no partido A e para deputado federal no partido B. Inclusive, muita gente no Brasil escolhe votar para um deputado federal ou um senador de um partido que você já sabe que vai ser de oposição ao presidente. Então, se a gente for pensar no passado, teve gente que votou para presidente no PT e para deputado federal no PSDB, ou no DEM, ou em outro partido que não era da base aliada do governo. A mesma coisa aconteceu esse ano. Nesse ano não, desculpa, em 2018, já são 2 anos. Esse ano a gente tem outra eleição, a municipal. Mas a mesma coisa aconteceu em 2018. Teve gente que votou num deputado federal do PT ou do PSDB e escolheu votar no candidato a presidente do PSL, o atual presidente Jair Bolsonaro. Num país parlamentarista, você só vota no que é o nosso equivalente do deputado federal. E o grupo que forma a maioria dentro do parlamento indica quem vai ser o chefe de governo. Então vamos passar para o terceiro ponto dessa minha lista. No regime parlamentarista, o mandato do executivo está diretamente atrelado, associado ao mandato do legislativo. Por quê? Porque o mandato do primeiro-ministro, ele depende da manutenção da maioria parlamentar. Então, o primeiro-ministro, uma vez nomeado, ele não está nomeado para um mandato fixo. Eu não sei se ele vai ficar ali 2 anos, 4 anos, 10 anos. A Angela Merkel já está há quanto tempo no poder? Façam as contas aí. São 12 ou mais anos que ela está no poder. Quarto ou quinto mandato. É o 4º ou 5º mandato dela. E por que isso? Porque o partido dela, consecutivamente, foi o partido capaz de se aliar a outros partidos e formar a maioria parlamentar no parlamento alemão. E ela é a líder desse partido.
Enquanto ela for a líder desse partido, ela continua como chanceler. Outro exemplo para a gente pensar, a Inglaterra. A Inglaterra, recentemente, no final do ano, em dezembro, teve uma eleição. O primeiro-ministro era o Boris Johnson. Veio a eleição de dezembro e ele continuou sendo primeiro-ministro, porque o partido dele garantiu a maioria parlamentar. Mas todo o processo eleitoral é uma janela de oportunidade para a mudança da maioria parlamentar. Então, toda vez que a maioria parlamentar muda, pode mudar o chefe de governo. Um chefe de governo só se mantém chefe de governo enquanto ele tiver o apoio da maioria parlamentar. E quando isso não acontece? Quando isso não acontece, eu tenho que formar uma nova maioria parlamentar ou, a exemplo do que aconteceu em Israel recentemente, a gente pode passar por um processo de, por exemplo, ter 3 eleições no período de um único ano, porque nenhum partido conseguiu, ou sozinho, formar a maioria parlamentar, ter metade das cadeiras mais um, ou convencer outros partidos a se aliar a ele para poder formar essa maioria parlamentar. Gostaria de fazer uma pergunta. O Brasil, na época de Dom Pedro II, a gente tinha uma monarquia parlamentarista. Ou não funcionava desta maneira? Sim, mais ou menos assim, Vitor. O Vitor está aqui, ele é da equipe que está dando suporte para a gente fazer essa transmissão para vocês. Porque me veio na cabeça agora a seguinte dúvida. Se a gente vivia, a gente não, né? Mas o Brasil vivia naquela época um tipo de monarquia parlamentarista e o Dom Pedro II ele institui aquele poder moderador, ainda era uma monarquia parlamentarista de fato ou não? Porque ele podia pegar e dissolver a hora que ele quisesse, intervir a hora que ele quisesse. Era um mecanismo eficaz? Era uma monarquia parlamentarista, mas não era uma democracia. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso mais para frente, tá, Vitor? Não vou me estender muito para não perder o fio da meada, mas se daqui a pouco eu não responder a sua pergunta, você faz de novo e aí eu volto. Boa. Antes da gente mudar de assunto, acho que é um complemento bom aqui, a participação da Juliana Ribeiro, Lara. Ela lembra da coincidência dos 14 anos que a Angela Merkel está à frente da Alemanha. Obrigada, Juliana! 14 anos e 97 dias. Konrad Adenauer esteve por 14 anos e 31 dias. Então, eles estão ali. Então, a Merkel passou agora há pouco. Obrigado pela lembrança e participação, Juliana. E ela também complementa dizendo que, no caso dos Estados Unidos, dá para dizer, claro, a gente está falando de presidencialismo, se é considerado direto ou indireto. Provavelmente tem a ver com essa coisa toda das primárias, dos delegados. Na verdade, não é nem a questão das primárias, é porque nos Estados Unidos tem um colégio eleitoral. É um pouco... Eles consideram que seja um voto direto, mas é um pouquinho diferente e eu posso falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou só terminar essa linha que eu comecei a apresentar e aí eu volto para o modelo americano porque ele pede um pouquinho de tempo para a gente poder explicar. Mas vamos voltar aqui na questão do mandato. Então, a primeira coisa num regime parlamentarista, eu nunca sei por quanto tempo um primeiro-ministro vai ficar no poder. Vocês viram que a Juliana, que fez essa participação para a gente aqui, ela deu o exemplo de 2 primeiros ministros, 2 chanceleres alemães, que ficaram 14 anos no poder. Mas eles não foram eleitos para um mandato de 14 anos, nem foram eleitos para 2 mandatos de 7 anos, nada disso. Eles ficaram no poder enquanto eles conseguiram liderar o partido que tinha maioria parlamentar ou que conseguia formar uma aliança, uma coalizão de partidos grande o suficiente para garantir a maioria parlamentar. Fala, Éder. Legal, tá boa participação aqui. O parlamentarismo sempre gera dúvidas, né, Lara? A participação aqui de Vita Aguiar. Então, o chanceler passa por 2 votações.
uma é eleito pelo voto popular e na outra é eleito pelo conjunto de seus membros? Dá para chamar de duas votações? Não, o chanceler não passa por duas votações. E aí existem diferentes regras, mas de uma maneira geral, o chanceler precisa ser um membro do parlamento. Então, ele passa por duas votações, bem entre aspas, no sentido de que, ele precisa se eleger, ele precisa concorrer numa eleição e se eleger membro do parlamento, tá? E aí, uma vez sendo eleito membro do parlamento, ele pode ser indicado como o líder do partido que tem a maioria para poder governar o país. Já aconteceu na Alemanha não, na Inglaterra, e vocês vão me desculpar porque eu esqueci o nome desse primeiro-ministro inglês, ele não foi eleito e o partido formou maioria e quis indicar esse primeiro-ministro. E aí o que eles fizeram foi que eles fizeram uma eleição suplementar para aquele distrito onde aquele político morava, e ele foi praticamente o único que concorreu para ele ser formalmente eleito membro do parlamento. Por que isso? Porque na Inglaterra, pelo fato de ser uma monarquia, o que está escrito é que a rainha da Inglaterra vai indicar o primeiro-ministro. Teoricamente, ela poderia indicar a pessoa que ela quisesse, independente da maioria parlamentar. Mas como na Inglaterra, eles têm quase que um acordo de cavalheiros para a manutenção da monarquia, a rainha não indica quem ela quer, ela indica a pessoa que é indicada pelo partido que faz maioria legislativa. Por que isso? Porque se ela começar a confrontar a vontade da maioria política, os parlamentares podem simplesmente votar uma lei acabando com a monarquia e com todos os privilégios que a família real inglesa tem. Então, por isso que eu falo que eles têm quase que um acordo de cavalheiros. E aí, se a gente pensar que a Angela Merkel foi eleita membro do Bundestag, eu nunca sei falar isso muito bonito, eu fui lá visitar o parlamento alemão, mas é super difícil, a língua não sou familiarizada. Ela foi eleita parlamentar, membro do Bundestag, e depois a maioria parlamentar a indicou como líder do partido a ser a primeira-ministra, a chanceler. Então, se você está pensando por esse ponto de vista, você pode dizer que ela passa por duas votações, mas ela não foi votada pelos eleitores, pelo voto direto, para ser primeira-ministra. Ela só foi votada por nós, eleitores, só por quem morava no distrito, naquele estado por onde ela concorreu para ser representante daquela região. Assim como no Brasil, quando tem eleição, se você mora em São Paulo, você não pode votar num candidato do Rio de Janeiro, ou se você mora no Rio de Janeiro, você não pode votar num candidato da Bahia. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Então, o que eu estava aqui dizendo é que o mandato do primeiro-ministro, do chanceler, ele é atrelado à manutenção dessa maioria parlamentar. Já no caso do presidencialismo, não. O presidente do Brasil, ele é eleito para um mandato de 4 anos. Então, a gente sabe que a gente foi às urnas em 2018 e elegeu o presidente Jair Bolsonaro para governar até 31 de dezembro de 2022. E que em 1º de janeiro de 2023 toma posse um novo presidente, que, no caso brasileiro, que permite uma única reeleição, pode ser a continuidade do governo do presidente Jair Bolsonaro se ele for reeleito. Se ele não for reeleito, ele vai passar a faixa presidencial para frente. E existem todas as regras que definem o que vai acontecer se o presidente Jair Bolsonaro vier a falecer, se ele renunciar ou se ele sofrer um processo de impeachment. Então, a gente sabe como isso se procede. Quando assume o vice, quando tem eleição direta, quando tem eleição indireta pelo parlamento. Tudo isso está escrito no Código de Leis. Mas a gente sabe que no caso brasileiro, uma única pessoa não pode nunca, em hipótese nenhuma, governar por mais de 8 anos seguidos,
que é o tempo de uma eleição, a pessoa foi reeleita e vem uma segunda eleição, que é o mesmo caso do americano. O presidente americano só pode ser reeleito uma única vez e o mandato lá também é de 4 anos. Então, o presidente Jair Bolsonaro ou o presidente Donald Trump nunca vão poder ficar no governo por até 14 anos, como é o caso da Angela Merkel. Porque aqui o presidente cumpre um mandato, passa por uma eleição e cumpre outro mandato. Depois ele não pode mais se reeleger de maneira consecutiva. Ele pode até, depois que ele sair, voltar a ser candidato, mas precisa ter um intervalo mínimo de 4 anos no meio. Uma pergunta da Juliana, ainda falando de parlamentarismo, Lara. No parlamentarismo também tem Câmara Alta e Baixa? Dá para fazer um paralelo com Rodrigo Maia ou com Davi Alcolumbre? No parlamentarismo pode ter Câmara Alta e Baixa. Geralmente, federações têm câmaras altas e baixas, mas o poder dessas câmaras varia. Então, na Inglaterra, existe uma Câmara Alta, mas que também é uma Câmara muito simbólica. Lá eles chamam de Câmara dos Lordes. Câmara Alta e Câmara Baixa é um nome técnico que a gente dá para o que no Brasil a gente chama de Câmara dos Deputados e Senado, tá? Então, a Câmara dos Deputados seria a Câmara Baixa, porque ela representa os cidadãos, a população, e o Senado é a Câmara Alta, porque ele está representando alguma outra coisa. No caso do Brasil, assim como no caso da Alemanha, o Senado representa, a Câmara Alta representa as unidades que compõem essa federação, que também é o caso americano. Já na Inglaterra, a Câmara Alta é uma câmara de prestígio junto à realeza, é o que eles chamam de Câmara dos Lordes. Quem vai compor essa Câmara? São pessoas indicadas pela rainha. Qual é o poder da Câmara Alta inglesa? Quase nenhum. O maior poder que eles têm é de retardar a entrada em vigor de uma legislação aprovada pela Câmara Baixa, que na Inglaterra eles chamam de Câmara dos Comuns. Então, eles não podem vetar ou impedir a entrada em vigor de uma legislação ou de uma decisão tomada pela Câmara Baixa. Por isso que ela é considerada uma Câmara meramente simbólica. Agora, assim como nos países parlamentares, nos países presidencialistas, como é o caso do Brasil, que a gente tem o Rodrigo Maia, presidente da Câmara Baixa, e o Davi Alcolumbre, presidente da Câmara Alta, nesses países você também tem o presidente do Poder Legislativo, da Câmara Alta e da Câmara Baixa. Mas isso não quer dizer que eles estão tomando o poder do primeiro-ministro. O primeiro-ministro é uma outra figura, independente de quem é o presidente da Câmara Baixa ou da Câmara Alta. Bom, ainda sobre o mandato, antes de eu voltar para a questão da eleição americana, o que é legal pensar? No Brasil, ou nos países presidencialistas, uma vez que tem a eleição para o parlamento, para o poder legislativo, o posto do presidente, do chefe do executivo, não está ameaçado, porque o cargo dele independe do resultado da eleição parlamentar. No Brasil, por acaso, essas eleições são coincidentes, acontecem no mesmo momento. A gente vai nas urnas e no mesmo dia eu voto para deputado federal, para senador e para presidente. Mas é por acaso que isso acontece. Nos Estados Unidos, por exemplo, o mandato do presidente é de 4 anos, mas o mandato dos deputados é só de 2 anos. Então, no meio do mandato presidencial, eu tenho uma outra eleição para os deputados. Muitas vezes o partido do presidente perde a maioria na Câmara, mas isso não quer dizer que o mandato presidencial está ameaçado, porque ele foi eleito diretamente e o mandato dele é independente da maioria legislativa. Então, num contexto presidencialista, eu posso ter um presidente que tenha minoria no legislativo, que tenha apoio de uma parcela do legislativo menor que a metade dos deputados, que não seria suficiente para aprovar
todas as legislações que o presidente quer aprovar. Isso é o que a gente chama de governo minoritário. Isso é, por exemplo, o que acontece hoje com o nosso presidente, com o presidente Jair Bolsonaro. Ele é um presidente que não tem maioria legislativa, porque o partido dele não fez mais da metade das cadeiras da Câmara. O partido dele elegeu aproximadamente 10% dos membros da Câmara, e ele não buscou em nenhum momento formar uma coalizão com outros partidos para garantir essa maioria. Nos países parlamentaristas, eu só tenho governo se eu tiver maioria legislativa. É por isso, por exemplo, que Israel acabou de passar por um processo de 3 eleições num período de 12 meses. Porque nenhum partido conseguiu sozinho eleger mais da metade dos membros do parlamento e o partido majoritário não conseguiu atrair outros partidos para governar com ele e formar maioria. Como isso não acontecia, você convocava uma nova eleição para daqui a 3 ou 4 meses. E a última eleição aconteceu agora, no começo desse ano, e a gente está no período do processo para o partido majoritário, que é o partido de oposição ao Netanyahu, tentar formar um governo. Se ele conseguir o apoio da maioria legislativa de outros partidos e formar uma coalizão majoritária, ele fica no governo. Se não, o que acontece? A gente convoca uma nova eleição. Recentemente, a gente tem alguns casos de países que tiveram muita dificuldade de formar governo. Além desse caso de Israel, a Bélgica e a Espanha são exemplos recentes para a gente lembrar. Nenhum partido conseguia a maioria, conseguia formar governo, daí você convoca uma nova eleição na expectativa de que alguém forme uma maioria. Então, a sobrevivência do chefe de governo, enquanto chefe de governo, ela depende diretamente da formação de uma maioria legislativa. Na última eleição alemã, a Angela Merkel teve muita dificuldade para formar a maioria legislativa que a manteve no poder. Ela conseguiu, mas foi o processo mais difícil dos últimos anos, e ela já declarou, não só por causa dessa última eleição, mas por causa de uma radicalização no contexto político alemão, que na próxima eleição ela pretende deixar a liderança do partido. Então, a gente tem esse contexto. Em países presidencialistas, não tem problema se o presidente não tiver maioria. Vamos pensar nos Estados Unidos, que é o exemplo mais clássico de democracia presidencialista, e só tem 2 partidos, diferente do Brasil, que tem 30 e tantos. Primeira eleição do presidente Donald Trump, que aconteceu em 2016. Ele foi eleito presidente, o partido dele, que era o Partido Republicano, fez maioria, tanto na Câmara Baixa quanto na Câmara Alta. O que aconteceu em 2018, quando teve uma eleição só parlamentar no meio do mandato do presidente Donald Trump? O Partido Republicano, que é o partido do presidente, perdeu a maioria legislativa na Câmara Baixa. Os democratas fizeram a maioria das cadeiras. Isso não impactou em nada o mandato, a posição do Donald Trump como chefe de governo. Ele continuou independente da maioria legislativa. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar nas diferenças entre parlamentarismo e presidencialismo. Lara, uma pergunta da Natália, fazendo uma analogia dentro da federação aqui. Se em países parlamentaristas, governadores e prefeitos também são eleitos indiretamente? Muitas vezes sim, e aí essa regra varia. Ela não é igual em todos os lugares, tá? E tem inclusive poucos estudos comparativos falando sobre essa decisão de eleição em outros níveis. Porque isso, mesmo a eleição direta de um governo subnacional, muitas vezes depende de uma outra característica da organização de um estado, de um país, que é se esse país é um estado unitário ou um estado federativo.
Então, por exemplo, Israel é um caso de parlamentarismo unitário. O próprio Reino Unido, a própria Inglaterra é um parlamentarismo, mas é um Estado unitário. Mas, desde a década de 90, foi se dando autonomia para o poder local no Reino Unido. Então, hoje, na Inglaterra, no Reino Unido, a gente tem uma série de regiões que têm autonomia, que têm parlamentos regionais e, por exemplo, se elege o prefeito de Londres. Então, esse acordo varia, mas pode ser que sim. No Brasil, se a gente adotar o parlamentarismo, a eleição do governador e do prefeito vai ser direta ou indireta? Não sei, vai depender do que a gente vai escrever na Constituição. Se a gente vai trazer o parlamentarismo para o nível regional e para o nível municipal, ou se não, ou se a gente vai trazer só para o nível regional e não vai trazer para o nível municipal, ou se a gente vai deixar a decisão só do nível nacional, do nível federal, como parlamentarista. Então isso depende muito do arranjo do que está escrito no Código de Leis de cada país, de cada estado, de cada democracia. Mas, a princípio, eu posso ter o parlamentarismo implementado em nível regional, estadual e em nível local. Bom, vamos voltar um pouquinho, fazer um parênteses aqui e falar sobre a eleição americana. É legal porque a gente está no meio do processo eleitoral americano. Isso estava muito em evidência na imprensa, sumiu um pouco agora por causa da pandemia que a gente está passando, desse momento muito peculiar. Mas como funciona a eleição americana? Os partidos decidem quem eles vão apresentar como candidatos a presidente. E desde meados do século XX, o século passado, aquele que acabou tem 20 anos, os partidos entenderam que não bastava que os dirigentes partidários indicassem quem eles queriam que fossem candidatos. Isso estava gerando uma desmobilização entre os eleitores e tem uma eleição muito peculiar em que o Partido Democrata apresenta um candidato com muito pouco apoio popular e faz com que essa maneira da escolha dos candidatos a presidente mude e os dois partidos passem a adotar o que a gente chama no Brasil de eleições primárias. O que são as eleições primárias? Os candidatos passam por eleições em todos os estados onde só os apoiadores daquele partido podem votar. E aí a regra muda de estado para estado. Tem estado em que você precisa, quando você vai se alistar como eleitor, no equivalente da nossa justiça eleitoral, você vai lá e se alista como eleitor democrata ou como eleitor republicano. E você só pode votar na primária se você estiver alistado como eleitor de um partido ou de outro. Em outros, e você só pode se alistar como eleitor de um partido, você não pode se alistar como eleitor dos dois. Em outros estados, essa exigência não existe. Então, a gente tem uma pluralidade de modelos, tá? Mas, simplificando, os eleitores vão lá e declaram a sua preferência. Geralmente, esse processo de primárias começa com um número grande de candidatos e ele vai diminuindo até chegar ao final das primárias. Por quê? Porque vai ficando claro quem são os candidatos que não têm apoio suficiente para ser competitivo. E esses candidatos vão abandonando a corrida. Bom, aconteceu isso esse ano. A gente tinha vários candidatos democratas e agora a gente só tem 2. O Joe Biden e o Bernie Sanders. Todos os outros renunciaram. E aí, então, os eleitores vão votando e tem uma convenção nacional dos partidos em que se conta quantos delegados, quantos apoiadores cada candidato recebeu, resultado desse processo de primárias. Esse é o primeiro termo, um primeiro momento que a gente escuta o termo delegado nessa historinha das eleições americanas. Mas esses são os delegados partidários. E aí tem uma diferença porque os partidos costumam estabelecer uma coisa que eles chamam de superdelegados, que é uma pessoa que ocupa um alto posto dentro do partido e que o voto dele tem muito peso.
Então era como se você, eu vou simplificar aqui também, porque não é o tema da aula e para a gente não se estender muito, mas era como se o presidente nacional do partido valesse por 100. Todos os outros valem um só, mas o presidente vale por 100. Então isso pode acabar desbalanceando. Passado esse processo, a gente vai para a eleição propriamente dita, tá bom? Ah, professora, mas a gente não está ouvindo falar nada de primárias do Partido Republicano. Por quê? Porque no Partido Republicano eles têm um candidato natural, que é o presidente, que vai concorrer à reeleição. Ele já declarou o interesse dele de concorrer à reeleição. Então, para vocês verem que não é obrigatório a fazer primárias, o Partido Republicano não vai fazer. Se o Donald Trump falasse, eu não quero me reeleger, mesmo podendo, eu não quero, ou se tivesse um outro membro do partido que estivesse lá esperneando, eu quero ser candidato, eu sou melhor que o Trump, eles poderiam escolher fazer uma primária para escolher o próximo candidato. Bom, então esse é o processo para escolha dos candidatos. Aí vem o dia da eleição, que é uma terça-feira no mês de novembro e não é feriado. No Brasil, a eleição é o primeiro domingo de outubro. E por que é um domingo? Porque, teoricamente, é um dia em que ninguém está trabalhando e todo mundo pode ir votar. Nos Estados Unidos, não. A eleição é, desde sempre, num dia de semana. E por que isso? Porque lá atrás, na implementação da democracia americana, a gente vivia num mundo, sobretudo, rural. E as pessoas iam à cidade vender os seus produtos ou comprar bens necessários para a sua sobrevivência. Então era conveniente que a eleição acontecesse no meio da semana. Hoje em dia a gente vive numa sociedade muito mais urbanizada, mas nunca se mudou isso. Pode parecer uma besteira, mas é uma questão, sobretudo para os grupos mais pobres e que têm condições de trabalho mais rígidas. Esses grupos muitas vezes têm mais dificuldade de conseguir votar. E o engraçado de tudo isso é que eles não mudam a data de votar, mas eles acham várias maneiras de flexibilizar. Então, alguns estados, você pode votar adiantadamente pelo correio. Você vota, sela o seu voto no envelope e manda para a autoridade eleitoral. Parênteses sobre coisas malucas para se votar. Na Inglaterra, eu posso colher procurações e votar por até 10 pessoas. Imagina se tivesse isso no Brasil, né? Mas tudo bem, vamos voltar para o caso americano. Então, a eleição é numa terça-feira, os eleitores vão até as urnas e votam. Então, esse ano, provavelmente, eles vão ter duas opções. Ou o presidente Donald Trump, que é candidato à reeleição, e pelo que tudo indica, do outro lado, Joe Biden pelos democratas. Porque tudo indica que vai ser ele, não Bernie Sanders, o candidato dos democratas. O que acontece? A gente precisa lembrar que os Estados Unidos foi o primeiro caso de democracia e de democracia presidencialista do mundo. Eles se reuniram numa sala no fim da guerra de independência e falaram, bom, como nós queremos nos governar? Nós não queremos um rei, mas a gente também não quer isso que tem lá na Inglaterra, desse parlamento, porque esse modelo ele tem um problema de controle de um poder pelo outro, que é um ponto que a gente vai entrar mais para frente, tá? Então, eles inventaram um regime presidencialista. Não existia presidencialismo antes da adoção pelos Estados Unidos. Mas os pais fundadores americanos tinham muito medo de como os eleitores escolheriam seus representantes ou o governante daquela federação. Eles tinham medo que aparecesse um demagogo e enganasse as pessoas. Então, como uma maneira de proteger, eles criaram um colégio eleitoral.
só poderiam fazer parte desse colégio eleitoral pessoas mais esclarecidas, que já ocupavam algum cargo de representante, porque essas pessoas saberiam identificar um candidato demagogo, alguém pouco comprometido com a República, com os interesses da República, e poderiam reverter a vontade popular caso isso acontecesse. Bom, isso se mantém até hoje. Só que houve uma mudança na interpretação da autonomia de atuação desses delegados com o passar dos anos. Vários estados, formal ou informalmente, parece que a gente está tendo um panelaço, eu não sei se o áudio está vazando para vocês, mas tem muita gente por aqui em Pinheiros, buzinando e batendo panela, como tem acontecido de maneira recorrente desde a semana passada. Bom, vamos voltar então. Então, o que mudou nos últimos anos? Muitos estados aprovaram leis e outros estados adotaram isso como prática, embora sem mudar a lei, dizendo que os delegados não podem votar como eles querem, de acordo com a sua consciência. Eles têm que votar de acordo com o que a maioria dos eleitores de um estado decidir. Então, todos os delegados de um determinado estado vão votar seguindo o candidato que saiu vitorioso nas urnas naquele estado. É por isso que a gente diz que na eleição passada, de 2016, quem ganhou no voto popular foi a Hillary Clinton, mas quem ganhou no colégio foi o Donald Trump. Porque a Hillary ganhou com uma vitória esmagadora em estados muito populosos, como a Califórnia, por exemplo. E o Trump ganhou por um pouquinho só, muito apertado, em estados médios. Então, não importa que a Hillary ganhou de 70 a 30 num estado, ela leva o número X de delegados que aquele estado tem. O Trump ganhou de 51 a 49, mas ele também levou todos os delegados de um outro estado. Então, quando a gente soma o apoio eleitoral, a Hillary teve mais votos. Mas como quem ganha leva tudo, independente do tamanho dessa vitória, o Trump ganhou em alguns estados chaves, que tinha uma quantidade média de delegados, e mesmo ele ganhando por um pouquinho de votos, podia ser por um voto, não tem problema. Ele leva todos os delegados. Essa divisão não é proporcional. A cada eleição volta o debate nos Estados Unidos se eles deveriam ou não abolir esse colégio eleitoral. Mas até hoje nada foi feito efetivamente para mudar essa realidade. Mas como os membros do colégio eleitoral, esses delegados, votam de acordo com a maioria do estado que eles representam, ninguém diz que a vontade democrática não está sendo respeitada nos Estados Unidos. Muito provavelmente, se uma democracia mais recente, como a brasileira, ou a paraguaia, ou a argentina, ou a indiana, adotasse essas regras, a gente ia sofrer muitas críticas. Mas como os Estados Unidos adotam isso há 300 anos, ou quase, sempre foi assim, não há um questionamento da democracia americana por causa dessa regra. Espero que tenha ficado claro para todo mundo, acho que foi um parênteses bem grande, né? Então vamos tentar voltar e relacionar isso com o tema da aula de hoje. Como eu disse aqui, a formação do governo pressupõe uma maioria parlamentar e a sua sobrevivência depende da manutenção desse apoio. A gente tem exemplos de parlamentarismos, países parlamentaristas que são bipartidários, que só tem ou só existem mesmo 2 partidos, ou eu só tenho 2 partidos que são capazes de formar o governo, embora efetivamente existam mais de 2 partidos.
Na Inglaterra, a gente tem mais de 10 partidos registrados. Nos Estados Unidos, a gente também tem algumas dezenas de partidos registrados. A Alemanha, até a última vez que eu vi, tinha mais partidos que o Brasil. Mas por que a gente não fala que esses partidos são tão fragmentados? Ou por que a gente diz que os Estados Unidos é um sistema bipartidário? Porque você tem 2 partidos que controlam a grande maioria das cadeiras do parlamento. E quando eu falo a grande maioria, eu estou falando mais de 90%, mais de 95%. Na Inglaterra, esse percentual chegou a cair um pouco, e dentro da ciência política inglesa, teve todo um debate sobre se eles poderiam continuar se considerando um regime bipartidário, porque tinha outros partidos que estavam cada vez mais crescendo, né? Se tornando maiores, e essa predominância dos 2 partidos, do Partido Conservador e do Trabalhista, estava diminuindo. A questão é, a gente chegou até o extremo em que a Inglaterra, o Partido Conservador precisou fazer uma aliança com outro partido para conseguir a maioria das cadeiras. Ele precisava de muitas cadeiras? Não, ele precisava só de um pouquinho, mas ele precisou fazer essa aliança. Isso já voltou ao normal, e nas últimas eleições sempre um partido sozinho consegue mais da metade das cadeiras, e a soma dos 2 maiores partidos representa de lavada a grande maioria do legislativo. É por isso que a gente diz que esses países são bipartidários, porque um partido sozinho vai conseguir formar a maioria de governo. Quando eu tenho um cenário bipartidário, tá fácil. Um partido sozinho forma a maioria legislativa, indica quem vai ser o líder do governo, quem vai governar, o primeiro-ministro e o chanceler. Não tem problema, né? Quando eu tenho um país multipartidário, é muito difícil que um partido sozinho consiga mais da metade das cadeiras. Muitas vezes ele fica muito perto disso. Ele pode conseguir 30%, ele pode conseguir 40%, ele pode conseguir 45% das cadeiras, mas ele não consegue aquela metade que é preciso. Então esse partido precisa formar uma coalizão com outros partidos. E aí esse acordo pode ser feito antes da eleição. Um partido que já é sabidamente um partido grande, que tem ele sabe que ele tem uma probabilidade muito grande de ser o maior partido do parlamento. Ele vai e começa a negociar com outros partidos. Partido Verde, eu vou ser o maior partido do parlamento. Você quer formar governo comigo? Quer formar uma coalizão de governo comigo, Partido Verde? Aí o Partido Verde vai lá e vai falar, olha, eu formo uma coalizão de governo com você, mas você precisa abandonar essa bandeira aqui que eu não concordo. Tem que incluir na sua plataforma de governo a diminuição das emissões de carbono. E aí, para cada partido que você quer trazer para a sua coalizão de governo, você vai negociando algum ponto que o convença a vir formar governo com você. E isso pode acontecer antes das eleições ou depois das eleições. Já passou o processo eleitoral, você é o maior partido e você olha quem são os partidos que juntos vão ter a quantidade de cadeiras que te faltam para formar a maioria. E você vai lá e vai conversar com eles e oferecer uma participação no governo para que eles te apoiem e formem a maioria. É isso que no Brasil a imprensa, de uma maneira muito equivocada, começou a chamar de toma lá da cá, de ministério de porteira fechada, né? Que é o que acontece em toda a república, é o processo republicano para a formação de governo. Porque se um partido não oferece algo que é público e que está em torno do universo político, que é ceder em termos de políticas públicas, ele tem que estar oferecendo algo pouco republicano, muito provavelmente algo ilegal, para conseguir o apoio legislativo que ele precisa para formar sua maioria. Então é muito melhor que quem está formando o governo fale: Partido Verde, é o Ministério do Meio Ambiente que você quer?
é um acordo para diminuição da emissão de carbono, vamos lá, vamos fechar um acordo com relação a isso. Porque aí a gente está negociando em termos de uma política pública e de algo que toda a sociedade está sabendo. Mas se o partido que fez a maioria legislativa não oferecer nada publicamente em troca e o Partido Verde vier para o governo e ele continuar não concordando em diminuir a emissão de carbono ou alguma política nesse sentido, por que será que o Partido Verde aderiu ao governo? O Vitor está aqui fazendo um sinalzinho dizendo que, ó, porque ele está ganhando dinheiro. Pode ser, provavelmente é isso ou alguma outra coisa que a gente não quer nem saber. Então essa é a maneira republicana que existe no mundo. Seja um sistema parlamentarista ou um sistema presidencialista de formar governo. Você só não faz essa negociação se o seu partido sozinho garantir a maioria parlamentar. Tem alguma pergunta aí, Éder? Temos uma pergunta da Natália, tocando ainda no tema do bipartidarismo. Ela pergunta se o bipartidarismo se dá naturalmente por causa dos votos ou existem restrições à criação de partidos. Tem uma parte que você já explicou também, né? No caso dos republicanos e democratas, não significa que não existam outros partidos. Não significa que não existam outros partidos, mas isso é o peso, o tamanho desses partidos. Mas é uma pergunta bem legal essa da Natália. Ele se dá como resultado da distribuição de votos? Sim. E não existe em nenhum desses países uma lei que proíba a criação de outros partidos. Isso existiu no Brasil autoritário da ditadura militar. A gente tinha uma lei que dizia que só existiam 2 partidos. A Arena, que era o partido de apoio ao regime, e o partido de oposição reconhecido, que era então o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que depois se transformou no que a gente conhece hoje como PMDB, e acho que voltou a ser MDB, alguma coisa assim. Bom, mas todas as outras democracias que eu conheço não tem uma lei que limite o número de partidos, mas existe um outro arranjo institucional que se adota que favorece essa diminuição. E a brincadeira entre nós, cientistas políticos, que fazemos uma ciência, que é uma ciência humana, quer dizer que é uma ciência pouco exata, né? É diferente da física ou da química, que essa é a única lei da nossa disciplina, que é a lei de Diverger, que é um cientista político francês, que ensinou pra gente que o número de cadeiras em disputa vai impactar na quantidade de partidos que competem com chances reais de vitória. E que com a repetição desse processo, todo o contexto político, o universo político daquele país vai se estruturando e leva a uma diminuição de partidos. Então, o que tem em comum, por exemplo, os Estados Unidos e a Inglaterra? É o sistema eleitoral adotado. Nesses 2 casos, a gente adota um sistema que a gente chama de sistema majoritário. No Brasil, isso também é conhecido como sistema distrital, com L no final. O que isso significa? Vamos pensar aqui, trazer para um exemplo bem próximo da gente. Daqui a pouco a gente vai ter eleição municipal e na cidade de São Paulo são eleitos 55 vereadores. Se a gente adotasse esse sistema de voto majoritário ou distrital, o que a gente faria? A gente dividiria a cidade de São Paulo em 55 distritos, em 55 subunidades. Pensa a cidade de São Paulo, 55 retângulos dentro da cidade, que cada retângulo desse deve abranger mais ou menos a mesma população. Então, se a gente tem em torno de 7 milhões de eleitores, você divide 7 milhões por 55 e esse vai ser o tamanho de cada distrito da cidade de São Paulo se a gente adotar um sistema distrital, um sistema majoritário. E aí, em cada um desses distritos, só tem vaga para um vereador. E cada partido só pode apresentar um candidato a vereador em cada distrito. E cada candidato só pode concorrer por um distrito.
E você só pode votar no distrito de onde você mora. Então, eu moro na Vila Mariana, eu posso votar no distrito da Vila Mariana. Ah, mas eu queria muito votar num candidato que está concorrendo pelo distrito da Sé, ou pelo distrito de Sapopemba, ou de São Miguel, ou da Vila Nova Cachoeirinha. Não posso, porque eu moro na Vila Mariana e só posso votar nos candidatos da Vila Mariana. Não posso votar no candidato de Pinheiros, não posso votar no candidato do Tantã. E aí, quando eu só tenho uma cadeira em disputa, no começo, pode ser que todos os 35 partidos que têm candidatos apresentem candidatos em cada um desses distritos. Mas com a repetição do jogo, os candidatos que não têm chance de concorrer vão abandonando a disputa, que não têm chance de vencer, desculpa, a eleição, eles vão abandonando. Ou eles ficam ali simplesmente como candidatos simbólicos, mas eles deixam de receber apoio do partido, recurso para fazer campanha, mobilização da militância, porque as pessoas percebem que o seu voto está sendo desperdiçado. Então, por que eu vou votar no candidato que vai ficar em 10º? Quem é, dentre os candidatos que tem chance de ganhar, aquele que está mais próximo das minhas preferências? E aí eu vou abandonando a minha primeira preferência, aquilo que a gente chama de preferência sincera, para votar em quem está mais próximo do que eu acredito, mais que tem chance de ganhar. Que é o que a gente no Brasil também chama de voto útil. Mas é mais ou menos isso. É por isso que na eleição presidencial, desde sempre, a gente só tem 2 candidatos competitivos, porque o distrito da eleição, que é o Brasil, só tem uma cadeira em disputa. Como a gente tem 2 turnos, a gente pode até pensar que no primeiro turno eu tenho 2 vagas em disputa, que são os 2 que podem ir para o segundo turno. Nesse caso, eu esperaria encontrar até 3 candidatos competitivos. Mas se a gente for pensar na verdade, nas últimas eleições a gente nunca teve 3 candidatos competitivos. Teve a Marina em 2014 e 2010, mas ela nunca ficou muito perto do segundo colocado a ponto de ameaçar a posição dele. Tudo bem aqui? Então a resposta para a Natália é que é resultado dos votos que os eleitores dão, mas isso pode ser condicionado pela regra do sistema eleitoral, que o Éder já disse, vai fazer parte, essa aula faz parte de um módulo que vai acontecer em abril. E aí a gente pode discutir isso de maneira mais estendida.